está lá em Isaías 37, a partir do verso 33, é a Sara Linda que está ali, não é? Sara Vitório. Marcelo que está ali, obrigada, viu, Marcelo? Sá, Deus abençoe a vida de vocês. A palavra do Senhor diz assim, portanto, eu estou na NAA, viu, Sara? NAA. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde o inimigo vier, por esse ele voltará. Mas nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vamos ler todos juntos o verso de número 35? Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aqui diante da Tua palavra está o nosso coração desejoso que o Senhor fale conosco. Nós agora repreendemos todo roubador de semente, todo demônio enviado para arrancar aquilo que o Senhor deseja plantar. Cessamos as vozes enganosas, repreendemos espíritos enganosos e declaramos, Senhor, que Tu tens a liberdade e o primeiro lugar nessa noite. Por isso nos esvaziamos de achismos, pensamentos humanos e damos total liberdade ao Teu Espírito, Pai. Fala conosco, porque nós, os Teus servos, queremos Te ouvir falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que nós estamos vivendo dias de medo, dias de afronta do inimigo, dias de uma realidade assim espiritual sobre o Brasil muito intensa, mas nós também somos a igreja intercessora do Senhor Jesus, amém? E nós estamos nos levantando como um poderoso exército para orar, para clamar, para buscar e para entronizar Jesus como sempre temos feito, porque nenhum outro Deus será entronizado na nossa nação. E a palavra do Senhor diz que quando Deus levanta um povo para orar, Ele responde a esse povo. Você crê nisso? Amém. Eu creio também. Nesse texto que nós lemos, a gente sabe que o Senhor está fazendo uma promessa para Jerusalém. Ele está dizendo para aquela cidade, olha, embora vocês vivam a afronta do inimigo, eu vou proteger vocês. Irmãos, tem algo tremendo que acontece na vida do cristão. É que lutas vêm. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia diz para a gente se alegrar quando vem as tribulações, né? Tiago escreveu isso. As lutas vêm, mas em cada luta que se levanta, nós temos conosco o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, que é a nossa proteção. E eu não sei se você lembra dessa história, mas no capítulo 36 de Isaías, nós vamos ver o povo de Jerusalém muito amedrontado, porque o rei da Assíria havia se levantado contra as 10 tribos de Israel, aquelas que ficavam no norte, e havia subjugado aquele povo, levado para o cativeiro. E Deus tinha dado uma ordem para o rei da Assíria. Você não vai, Isaías 10, capítulo 10, verso de 5 a 34, você não vai invadir Jerusalém. Essa foi a ordem que Deus tinha dado. Olha, você vai ser juízo para as 10 tribos, mas Jerusalém não, você não vai entrar lá. Mas o inimigo, ele acha que pode mais do que Deus. Deus liberou uma palavra sobre aquela cidade de proteção e o inimigo entendeu que ele podia ir além do que Deus tinha declarado. E naquele momento o rei da Assíria se levanta e ele toma 10 cidades fortificadas de Judá. Quando aquelas 10 cidades, está lá no capítulo 36 e 35, quando as 10 cidades de Judá são tomadas, aí o povo estremece, porque eles começam a pensar, se ele tomou as 10 tribos e já tomou 10 cidades nossas, ele vai acabar com o Reino do Sul. Jerusalém vai ser tomada. Mas havia uma ordem de Deus, capítulo 5 de Isaías, a partir do verso 10. Você é juízo, mas não vai entrar em Jerusalém. E esse princípio espiritual está sobre a igreja do Senhor nos nossos dias. Existe uma ordem de Deus até onde o inimigo pode ir. E eu quero declarar que o inimigo não pode ir além da voz poderosa do Senhor, que é uma voz de muitas águas. Você não precisa ficar amedrontado.
Porque nós temos uma palavra que nos diz que o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Ele guardará a nossa alma. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, e quando o rei Ezequias ouviu aquela afronta, capítulo 36 de Isaías, não eram afrontas comuns. O verso de número 1, você vai ver Senaqueribe, rei da Síria, enviando um homem chamado Rabsaque, que foi para afrontar o povo de Deus. Agora, as afrontas que ele falou para o povo de Deus são muito parecidas com as afrontas que temos ouvido nos nossos dias. Olha que curioso. Ele chega no verso 2 e diz a seguinte coisa, a partir do verso 2, 3 e 4. Ele vai dizer, abra comigo por favor, Sara, o verso de número 5. Ele vai dizer assim, olha, o poder de vocês, o poder de guerra de vocês, não passa de palavras. Olha o que ele diz, o poder de guerra de vocês não passa de palavras. Nos nossos dias, muitos cristãos, eu nem estou falando do ímpio, que o ímpio não entende essas coisas espirituais, tem olhado para a igreja e tem dito, aonde está a igreja? Vocês oraram tanto, vocês jejuaram tanto, vocês fizeram tantas campanhas, vocês só falaram, mas o Deus de vocês não ouve vocês. O poder de guerra que vocês têm são só palavras. Essa foi a primeira afronta que Rabsaque falou em nome de Senaqueribe para amedrontar o povo de Deus. E eu quero declarar que as orações que fizemos não eram palavras, irmãos. Elas eram um próprio decreto do céu descendo sobre o Brasil. E eu creio que cada um desses decretos espirituais se cumprirão sobre a nossa nação. Eu vim aqui para te encorajar a crer cada dia mais, a orar cada dia mais, a acreditar cada dia mais. Pastora, mas está tudo contrário. Também era assim no tempo de Israel, tudo contrário. E ele disse, olha, vocês falam, mas são só palavras. O verso de número 7 até o número 10, abre aspas, ele vai dizer assim, a confiança de vocês em Deus não vai adiantar, porque Deus quer que vocês sejam destruídos. Deus quer. Mas isso era uma mentira, porque no capítulo 5 de Isaías, Deus tinha dito, não entrem em Jerusalém. Tem muita gente dizendo assim, olha, a coisa só vai piorar, vocês vão ser esmagados. Irmãos, preste atenção, destruição é diferente de provação. Se Deus quiser que nós sejamos provados, nós seremos, mas destruídos jamais. Porque ninguém paralisará a igreja do Senhor Jesus. Existem mais de 2000 anos que o povo de Deus tem se levantado sobre a terra. E ninguém tem calado a voz da igreja. Então para de ter medo. Nós podemos passar por provas, irmãos, mas sermos destruídos, jamais. Diga amém. Irmãos, a outra afronta que ele falou está no verso 8 do capítulo 36. Ele vai zombar do povo. Ele vai dizer assim, olha, vocês não têm guerreiros, preste atenção, vocês não têm guerreiros suficientes. Eu posso dar para vocês 2000 cavalos, se vocês tiverem quem colocar em cima do cavalo. O que ele estava dizendo? Vocês não têm gente para guerrear. Eu dou para vocês 2000 cavalos, se vocês tiverem alguém para subir neles. Ele estava zombando do povo de Deus. Irmãos, existe um espírito de zombaria que está afrontando a igreja nos nossos dias, dizendo, cadê o povo se ajoelhando? Cadê o povo intercedendo? Cadê o povo de fé? Cadê o povo de oração? Não tem pessoas suficientes para interceder pela nação. Eu quero dizer que tem. Eu quero dizer que não precisa o inimigo mandar 2000 cavalos, não. Nós temos muito mais do que 2000 cavalos. Nós temos uma nação em oração, em clamor, em súplica. Nesses dias, ore, querido. Ore. Esteja indo para o trabalho no ônibus e diga, Deus, eu te faço lembrado da minha nação. Esteja voltando da sua escola e diga, Deus, eu estou cansado, mas eu te faço lembrado da minha nação. Esteja indo dormir e diga, Deus, eu abençoo o Brasil. Eu oro pela paz do Brasil. Eu oro pela prosperidade da nossa terra. Eu oro para a salvação de vidas. Eu oro para a santidade sobre a nossa nação. Eu oro para que homens e mulheres conheçam o Senhor. Eu oro para que o Espírito seja derramado. Faça menção do nome do Senhor sobre o Brasil. Aí no verso de número 11 ele vai dizer assim, em hebraico,
Mesmo depois que Ezequias pede, você pode depois ler isso em casa, ele começa a proclamar em hebraico. Veja, os assírios não falavam hebraico. Eles começam a profetizar e falar e afrontar em hebraico, porque eles queriam que todo o povo ficasse com medo. Aí, o representante do rei Ezequias, o Eliaquim, o Sebna e também o Joá, começam a pedir, por favor, não falem em hebraico. Começa a falar em aramaico, porque aramaico nós entendemos, os líderes. Mas se você falar em hebraico, todo mundo vai entender. E sabe o que ele fez? O inimigo, ele é zombador. O inimigo usa muitas vezes a nossa linguagem para nos afrontar. Tem muitas pessoas se levantando no meio da igreja para afrontar a própria igreja. Muitas pessoas que se dizem de Deus, que supostamente falam a mesma língua, para afrontar a igreja de Deus. Olha o que o texto diz, verso número 12. Em hebraico, ele afirmou que todo o povo seria obrigado a comer o seu próprio cocô. Está escrito. Todo o povo seria obrigado a comer o seu próprio excremento. O que ele estava dizendo? Olha, vocês não vão conseguir nada. O inimigo é mais poderoso. O inimigo é mais forte. O inimigo vai avançar. Vocês serão destruídos. E o povo começou a ficar aterrorizado. O povo começou a ficar com medo. E eu quero declarar que aqui não tem lugar para o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós sabemos o Deus a quem servimos. A Bíblia diz que naquele momento o povo ficou apavorado. E aí no verso de número 13 ao 17, eles começam a falar do rei Ezequias. E dizer que Ezequias, o rei de Judá, tinha feito promessas mentirosas para o povo. No verso 20 ele vai dizer o seguinte, olha comigo. Nenhum Deus jamais conseguiu livrar o povo da Assíria. Nenhuma outra nação conseguiu vencer a Assíria. Por que vocês acham que o Deus de Israel vai conseguir? Eu amo isso. Porque o inimigo, ele cai no próprio engano dele. Hoje as pessoas se levantam e dizem assim, o Deus da igreja não é Deus. Não conseguiu favorecer a igreja, então não vai livrar. Eu quero declarar que é um engano. Porque o nosso Deus é vitorioso e nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é o guerreiro vencedor. O nosso Deus adestra as nossas mãos e nos faz guerreiros vitoriosos. Ele vai adiante de nós, abatendo o inimigo, entrega em nossas mãos. E como diz o texto, ainda diz, destrói-o. E a Bíblia diz que aquele povo começou a ouvir isso. E quando essa história toda que eu contei para vocês chegou aos ouvidos do rei Ezequias, capítulo 37, que nós lemos. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez um rei fraco fosse sair fugido, correndo com medo. Talvez um crente fraco fosse sair correndo com medo. Mas Ezequias sabia o Deus que ele conhecia. Verso de número 1 do capítulo 37. Olhe comigo, você que está com a sua Bíblia aberta. Verso de número 1 do capítulo 37. Eu quero dizer que a primeira coisa em tempos de intimidação do inimigo, é que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, em tempos de intimidação do inimigo, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Colocou, Sara? Quando o rei Ezequias ouviu isto o que, irmãos? As afrontas. Quando ele ouviu isso, ele fez o que? Ele rasgou as suas roupas. Ele cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Essa tríade, ela é perfeita para a gente atrair a atenção de Deus para nós. Primeira coisa, ele rasgou as suas vestes. Isso é sinal de quê, irmãos? Humilhação. Você quer que Deus te ouça? Humilhe-se. Quer que Deus te ouça? Se prostre. Quer que Deus te ouça? Peça com fervor. Coloque-se em uma posição de menor do que ele. E ele se cobre de pano de saco. Ou seja, Senhor, olha, eu não tenho força. Eu sou pequeno. Eu não tenho armas. Mas depois ele faz uma coisa tremenda. Ele entra na casa do Senhor. Irmãos, não é tempo de sair da casa de Deus.
Não é tempo de sair de perto da igreja. Não é tempo de sair de perto dos irmãos. E eu não estou falando disso, irmãos, de um templo físico. Eu estou falando desse corpo místico que é a igreja. Dessa comunhão que nos aquece, que nos encoraja, que nos impulsiona. É tempo de estar cada vez mais perto. É tempo da gente se conhecer mais. É tempo de abrir a casa. É tempo de abrir o coração. É tempo de estar mais unido. É tempo de pedir socorro. Irmãos, é tão tremendo, porque em tempos de grande intimidação, é estar junto na presença de Deus que vai fazer a diferença. Por isso que quando nós entramos na casa de Deus, nós sabemos que estamos no lugar certo. Foi assim com Ezequias. Você lembra da história de Ezequias? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 5, ele ficou sabendo que 5 reis viriam para afrontar o povo de Deus. E ali naquele momento, Josafá fica com medo, Josafá fica aterrorizado. E a Bíblia diz assim, que ele se coloca de pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém. E ele entra na casa do Senhor, no pátio do Deus de Israel. Josafá chega a dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Irmãos, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a coisa certa a se fazer é olhar para os olhos do Senhor. Quando a gente olha para Ele, a gente é iluminado. Quando a gente olha para Ele, a gente recebe direção. Quando a gente olha para Ele, a gente é encorajado, recebe conforto, novo ânimo. Olha para Ele. A gente precisa saber o que fazer, irmãos. Na hora que o inimigo vem para nos afrontar, a gente não sai correndo. A gente não fica com medo. A gente vai para a presença do Senhor. E ali, naquele lugar, o Senhor traz uma palavra para ele. Olha o verso de número 4 do capítulo 37. A palavra do Senhor diz assim: é bem possível que o Senhor seu Deus tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que preste atenção, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um restante que fica. E aí a palavra para o rei é: ore então pelo que ficou. Você está aqui, você ficou. Deixa eu dizer uma coisa: você sobreviveu à pandemia. Você sobreviveu à porta de emprego que fechou para você. Você sobreviveu a frustrações. Temos sobrevivido a enfermidades. Nós somos os remanescentes que temos ficado. Glória a Deus. Então nós precisamos nos encorajar mutuamente. Ore pelo restante que ficou. Olhe para o seu irmão e diga: me comprometo a orar por você. Obrigada, Jesus, porque nós temos pessoas que têm orado por nós e nós temos orado por você também. Obrigada, Senhor. E é tempo, irmãos, de orar. Tem um remanescente que permaneceu fiel. É tempo de crer e aguardar a ação do Senhor sobre a terra. Ei, eu estou dizendo para você, tem uma ação do Senhor que está para ser liberada sobre a terra. E quem vai provar essa ação é o remanescente fiel. Pastora, não vai ser todo mundo. Eu achei tão lindo quando a Dani estava ministrando e falou assim: nós queremos subir todos juntos. Eu falei: Senhor, era tão bom se fosse assim. Porque, derrubei, Jailton. Desculpa, viu? Ia ser bom, Dani, se fosse assim. Mas não é, né? É sempre um remanescente. Toda a Bíblia foi sempre um remanescente. E sabe qual é o meu medo? É que eu quero fazer parte do remanescente. E você? Eu também, irmãos. Tem um remanescente que ficou. É tempo da gente orar enquanto Deus está agindo. Irmão, preste atenção: Deus não está dormindo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Não dormitará o guarda de Israel. Ou seja, ele está atento, trabalhando, e no tempo certo ele vai liberar a ação dele sobre a terra. Mas quem estiver de pé experimentará o sobrenatural de Deus na nossa nação. Não pare de crer, não pare de orar. Deus está trabalhando. Mas para isso ele precisa levantar um exército de pessoas que estejam em oração,
que estejam buscando pela presença e intercedendo, como nós falamos aqui no início na oração do pastor João, sobre os muros, atalaia sobre os muros, que de dia e de noite vão clamar até que o Senhor estabeleça a nossa nação como objeto de louvor sobre a terra. Quem vai ser esse atalaia comigo aí? Amém, Jesus. E é interessante porque do verso 14 ao verso 20, olha que coisa, que afronta tremenda, leve-se a... Sara, você vai colocar aqui no texto? Então lê comigo aqui, querido. Ezequias, então, ele recebeu uma carta das mãos dos mensageiros de quem? Dos mensageiros do inimigo. Então Ezequias, ele leu a carta. Então Ezequias subiu de novo para a casa de Deus. Olha que coisa linda. Ele estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Quem que comanda os reinos da terra? É Deus, irmão. É Deus. Olha que coisa louca. Sabe, eu não sei, não, ninguém mais aqui é da época do jornal impresso, não é só a gente, né? Quem mais é dessa época? Que chegava na nossa casa, a gente ia abrindo página e mais página e mais página, não é? Eu achava aquilo o máximo, eu amava. Mas não tem mais, né? Agora é tudo na tecla. Viu, Luiz? Eu sou primitiva. E aí, imagina que a manchete da noite fosse assim. Não, a manchete é, né? O Brasil está um caos. Tudo está de cabeça para baixo. Em breve a economia vai falir. Todo mundo está sendo preso injustamente, não é? Fosse essa a manchete, se você estivesse ali com aquele papel grandão na sua mão, hoje, o que você faria com aquele papel na mão? Porque o que Ezequias fez foi muito diferente do que nós faríamos. Ele pegou aquele papel cheio de más notícias e afrontas. E ele não ficou, olha para isso, que absurdo, eu sabia que ia dar nisso, olha como o Brasil está, olha que não sei o que. Não, ele pegou a carta e fez o que, irmãos? Ele estendeu a carta na presença do Senhor. Diante do Senhor, eu quero te encorajar a pegar toda a má notícia, a pegar toda a manchete ruim e estendê-la diante do Senhor. E dizer: Senhor, olha do céu e vê o Senhor. Olha o que o texto diz: o Senhor está entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. Verso 17. Então inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de afronta de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha como é diferente, irmãos. Não é alguém numa fila reclamando. Não é alguém na internet postando e criticando. Não é alguém nas rodas de debate dizendo: está um caos, eu sabia, eu quero morar em outro lugar, eu vou me mudar para Portugal. Não é assim? Todo mundo quer ir para Portugal? Não sei por quê. Mas é porque não dá para ir para os Estados Unidos, né? Não consegue o visto, deve ser. Mas é isso. Não. Pega tudo que está de cabeça para baixo e diz assim: Senhor, está aqui, ó. O Senhor é o Rei de todos os reinos da terra. Não tem outro além de ti. E eu lanço diante do Senhor tudo o que está acontecendo. Já imaginou se toda a igreja começasse na terra a pegar toda a má notícia e colocar diante da presença de Deus? Irmãos, que revolução poderosa nós íamos causar nos céus e trazer isso sobre a terra. Mas a gente pega essas más notícias e começa a repassar. Repassa para um, repassa para o outro, mas não lança na presença de Deus. Olha o que Ezequias fez, verso de número 17. Inclina, Senhor, e abre os ouvidos, verso 18. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Preste atenção. É verdade. Ele não negou. É verdade que a coisa está crescendo na América Latina. É verdade. Sim, é verdade. É verdade, como nós vimos hoje pela manhã, Rafael, que na Europa, dos 40 e quantos países, Rafael, que você colocou lá? 44 países da Europa,
41 são pró-aborto. É verdade. É verdade. Olha o que o texto diz. É verdade que os reis da Síria assolaram todos os outros países e as suas terras, lançaram fogo neles, nos deuses deles, porque eles não eram deuses, mas eram objetos de madeira, de pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Verso número 20. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Você imaginou se o nosso discurso mudar? E a gente começa a orar: só tu és o Senhor, só tu és o Senhor, só tu és o Senhor. Ah, mas eles estão assolando tudo, destruindo tudo. Só tu és o Senhor, só tu és o Senhor. E a gente começa a entronizar Jesus sobre a nossa nação, acreditando que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio, que nada fugiu das mãos do Senhor. Irmãos, nós vamos ver uma revolução acontecer. A Bíblia diz ainda que quando ele está nesse lugar de oração, buscando a Deus, verso de número 5 do capítulo 37, volte comigo. Naquele momento, quando ele está ali, a Bíblia diz que os servos do rei foram falar com quem? Com o profeta Isaías. Irmãos, onde tem quebrantamento, onde tem oração e onde tem a presença de Deus, a palavra profética é liberada. Não tem como o Espírito não falar onde há um ambiente de busca e quebrantamento. E naquele momento os servos vão até o profeta Isaías. E então o profeta Isaías responde, verso de número 6 do capítulo 37. Digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor. Eu quero dizer isso para você. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Quando a gente se quebranta, o Espírito de Deus vai dizer sempre isso para nós: não tenha medo. Eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha que tremendo. Ele diz: não tenha medo. Por quê, irmãos? Porque no verso de número 21, ele vai falar o seguinte, do mesmo capítulo. O profeta vai dizer o seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Preste atenção, só veio resposta do céu porque houve intercessão na terra. A gente quer resposta do céu, mas não quer fazer a nossa parte, que é orar. Eu pergunto, não levante sua mão, pelo amor de Deus, que eu não quero que você fique sem graça. Eu pergunto para você, quantas vezes por dia você tem orado pela sua nação? Pensa assim, ontem quantas vezes eu orei? E hoje? E antes de ontem? E durante toda a semana, quantas vezes eu orei pelo Brasil? Não me responde isso, tá, irmãos? Mas se a gente quer ver um movimento do céu, a gente precisa se movimentar aqui na terra. Precisamos orar. Olha a resposta do profeta. Essa é a palavra que o Senhor, verso 22, falou a respeito do inimigo. A virgem, a filha de Sião, ou seja, o povo de Deus em Jerusalém, vai desdenhar e zombar dele, do inimigo. A filha de Jerusalém vai balançar, menear a cabeça atrás de você. Porque a quem você afrontou e de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Não foi contra um governo. Não foi contra o rei Ezequias. Sabe contra quem foi? Leia comigo. Foi contra o santo de Israel. Irmãos, quando se toca na noiva, se toca no noivo. Quando se toca no corpo, se toca no cabeça. Quando se toca na igreja, se torna no Deus da igreja. A gente tem que entender que a afronta não é contra nós. A afronta é com o dono da obra, é com o amado da nossa alma, é contra o rei de Israel, é contra o santo de Israel. Então, se é contra ele, ele tem poder para nos livrar. E a Bíblia diz, olha que tremendo, por meio, verso 24, por meio dos seus servos, você afrontou quem? Não foi o rei Ezequias, irmãos. Você afrontou o Senhor e disse:
com a multidão dos meus carros de guerra. Eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros, os seus melhores ciprestes, cheguei ao lugar mais elevado. Verso 25, eu mesmo cavei, bebi as águas com as plantas de meus pés, sequei os rios do Egito. Agora olhe comigo o verso de número 26. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei todas essas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu faço acontecer. Eu quis que você se reduzisse a montões de ruínas, as suas cidades fortificadas. Lembra que eu falei que Senaqueribe tinha entrado em 10 cidades de Judá fortificadas? Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Eu conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, por causa da sua arrogância que subiu. Ei, a arrogância sobe até os ouvidos do Senhor. Se tem algo que temos visto nesses dias, é uma arrogância exacerbada. Mas você acha que o nosso Deus está dormindo? A arrogância chega aos ouvidos do Senhor. E ele continua dizendo: eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde você veio. Irmãos, apesar de todo o levante do inimigo, Deus continua encorajando o povo a crer que o zelo dele protegerá o povo, guardará o povo e livrará o povo. Existe um zelo em Deus para nos proteger e nos livrar, porque não é conosco que o inimigo mexe, é com ele. Você entende isso? É como aquele menino que tem um pai. A gente contava hoje de manhã para os meninos lá no jardim uma situação muito engraçada que aconteceu. Engraçada, né, irmãos? Você vai falar de engraçado no meio de uma clínica psiquiátrica, Dani, mas eu vou contar. Engraçado, né? Um dia, o Dani chegou para o pastor João e falou assim, quando ele foi visitar: papai, você está orando muito, né? Aí ele falou: sim, filho, todo dia e toda hora. Aí ele falou assim: porque, ó, papai, você está incutindo terror em todo mundo aqui na clínica. Aí ele falou: eu? Falou: papai, você acredita que os outros pacientes lá, né, internos, eles estão tendo sonhos? E eles sonham com um negão fortão do olho verde assim, e o negão aparece em sonhos para todos eles e fala o seguinte: não toca no meu filho, ele é meu filho, eu sou o pai dele, não toca nele. E aí eles chegam e falam assim, chegam para ele e falam: não vou mexer com você não, fala para o seu pai, que eu não vou nem chegar perto de você. Irmão, nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus, porque ele não estava bem, né, irmão? Mas Deus estava guardando a vida dele, para o inimigo não tocar, para o inimigo não fazer o mal. Você acha que nós, como pais, estávamos tranquilos de vê-lo ali naquele lugar? Não estávamos. Mas a gente orava: Deus, põe escudo, protege a vida dele, né, amor? Guarda, não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém bater, não deixa ninguém abusar, não deixa ninguém fazer nada de errado com ele. Irmãos, e Deus deu sonho aos internos. Fazer: não toca no meu filho. É o Deus que nos guarda, irmãos. E você acha que o Deus que se importa com alguém que está internado não vai se importar com uma nação de filhos e filhas? O nosso Deus é conosco, irmãos. O nosso Deus é escudo e proteção. O nosso Deus nos livra, sempre nos livra, até no meio da cova dos leões, né, Daniel? Até no meio da fornalha ardente, Ele nos livra lá. Mas Ele nos livra e nos guarda. Irmãos, apesar de todo o levante do inimigo, continue crendo. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de Deus, que nós seremos o remanescente, frutífero. Nós vamos lançar raízes e dar muitos frutos. Olha o que o texto diz, verso número 30 do capítulo 37. Isto será um sinal para você. Neste ano, rei Ezequias, você comerá o que nascer espontaneamente. No segundo ano, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor
dos exércitos fará isso. Em meio à afronta vem uma promessa. Você está com medo? Eu quero declarar que você vai aprofundar as suas raízes no lugar da prova. Você vai aprofundar a raiz no lugar da intimidação. E depois você vai frutificar. E eu quero declarar que essa igreja será uma igreja muito mais sólida, com raízes muito mais profundas. Não uma igreja sublevada e agitada pelo vento, levada por vento de doutrina, mas uma igreja que sabe passar pela luta, pela afronta, dizendo: Deus, eu sei no Deus em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque, como disse Jó, o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive, não duvide. Deus guarda o território em que nós estamos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu sei que nós temos a ceia do Senhor ainda hoje. Então eu quero convidar você a ficar de pé e ler comigo. Sara, coloca para mim, por favor, querida. Capítulo 37, versos de número 33 a 35. Porque o Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, tem um vigia ali olhando a cidade, mas quem guarda a cidade é o Senhor. Nós fazemos a nossa parte de vigilância, mas quem guarda o território é Deus. Então eu quero te encorajar nessa noite. Deus, eu quero sair da inércia, assumir uma posição de oração. Eu não quero, irmão, preste atenção, olhe para mim, eu não estou te mandando orar 5 horas não, por dia, para com isso. Eu não estou dizendo para você orar 2 horas por dia, não é isso. Eu estou querendo que você entenda o movimento do céu sobre a terra. Está andando no ônibus, Deus, eu te faço lembrar do Brasil. Está indo dormir, Deus, eu não posso dormir sem abençoar a minha nação. Está andando na rua, Deus, eu quero te fazer lembrar da nossa terra. Está indo para a casa do colega, no meio do caminho, no Uber moto, no Uber não sei o que, dirigindo seu carro. Deus, eu quero orar pela nação. 1 minuto que seja, se toda a igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ah, meu irmão, o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Tem uma promessa sobre o Brasil e eu verei a promessa se cumprir. Se por um tempo nós vamos viver a afronta do inimigo, eu não terei medo. Você vai ter medo? Você vai ter medo, irmão? Ah, mas as notícias são tão ruins. Não importa. Eu não temerei más notícias. Eu tenho Deus que por mim tudo executa e fará tudo a seu tempo. Ele é o dono do tempo. Ele faz tudo num tempo perfeito. Então eu quero orar com você nessa hora. Não duvide. Olha o que o texto diz. Vamos ler juntos? Portanto, assim... Vamos ler juntos, irmãos? Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma nela. Não virá diante dela com escudo, e nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é escudo, é proteção. Ele sabe livrar os seus. Ele sabe livrar os seus. Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos orar para que aumente no coração de cada um de nós uma semente poderosa de intercessão, de clamor, de choro, de rasgar as vestes e não rasgar o coração e não as vestes. Um tempo, Senhor, de quebrantamento, um tempo de humilhação, mas também um tempo de busca pela presença, um tempo de busca pela presença, um tempo de fazer menção, não de carros, não de cavalos, mas do nome poderoso do Senhor, do nome poderoso do Senhor. Põe nos nossos
nossos lábios, Senhor, palavras de cura sobre o Brasil. Põe nos nossos lábios palavras proféticas sobre a igreja, palavras proféticas sobre a nação, palavras proféticas, não importa se não cumprem as leis. Se as leis, Senhor, estão sendo descumpridas, nós queremos declarar que a tua lei refrigera a alma e está firmada nos céus. A tua palavra é a lei que está firmada nos céus. E o Senhor jamais deixará de cumprir a tua palavra, Jesus. Aleluia. Levanta, Senhor, um exército aqui na nossa igreja, de homens e mulheres que estarão em oração, buscando vividamente todos os dias, em todo tempo no Espírito, o bem da nossa nação, porque o Senhor a protegerá. Eu creio nisso, Senhor. Oh, oh, aleluia. Vamos declarar essa canção. Vem o temporal. Você pode declarar com fé. Vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Diga isso. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Você pode dizer isso a Ele. Tu és o meu lugar seguro, Senhor. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Diga: meu lugar seguro. Meu lugar seguro, Ele é minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oh, aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mais do que em homens, mais do que em líderes, governos, mais do que em estações, mais do que na economia, mais do que em programas públicos ou políticos, nós confiamos em Ti. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda da igreja. Tu és aquele que se estende sobre nós como um manto de proteção. E nessa noite, Senhor, nós queremos tributar a Ti a glória que é devida ao Teu nome. E queremos reafirmar, Senhor, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa esperança estão no Senhor. E nós queremos aprender a sermos
esses que vão confiar e não temer todos os dias, porque o Senhor guarda a nossa vida. Deus te abençoe, querido. Amém? Vamos ceiar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se for para Jesus, dá para ser mais forte, né, irmão? Aplaudir mais. Glória a Deus. Jesus deu a vida dele pela nossa nação. Só foi por um indivíduo, por um grupo de pessoas. Ele deu a vida dele pelo Brasil. Eu creio no seu sacrifício. Esse sacrifício nós vamos, nessa noite, relembrá-lo. Esse momento em que Cristo, Ele assumiu o nosso lugar. Aquela cruz era do Barrabás. Era do filho do pai. Porque Barrabás, o prefixo bar é filho. E Aba é pai. Então, filho do pai. Quem aqui não é filho do pai? Todos nós. Então, figuradamente, Jesus tomou o lugar de todos nós. Aquela cruz era para você. Aquela condenação era para nós. Aquele peso da maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse peso de maldição estava sobre nós. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E foi o nosso substituto. Estávamos longe, estávamos distantes de Deus. Estávamos nem aí para Deus. O homem virou as costas para Deus. O ser humano não quis saber de Deus. E aí vem Jesus. Dizer assim, olha, sua religião não está conseguindo te religar. Você se confundiu mais ainda. E o ser humano nessa busca por se ligar a Deus, porque daí vem a palavra religião, religare. Ele começou a criar outros deuses. Tantos. Já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas aí veio Jesus e disse assim, vou acabar com sua confusão. Deixa eu te mostrar. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmãos, todos os meses a igreja celebra a ceia. Que é uma maneira da gente nunca esquecer o que Jesus fez por nós. Seu amor por nós não foi um amor de palavras, foi um amor de atitude. Ele deu a vida dele por nós. Ele derramou o sangue dele por nós. E hoje nós temos vida, nós somos livres, libertos, amados. Não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus por causa de Jesus. O peso da maldição, da condenação, Ele tomou para que nós não carregássemos. Querido, o que nós podemos responder a esse Jesus? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E ceia é mais do que comer um pão e beber um suco. É saber que a gente tem uma aliança com Jesus. Quando queria se fazer uma aliança com alguém na antiguidade, não era um anel que era colocado, não era um contrato que era assinado, era uma ceia que era servida. Abraão celebrou, junto com Melquisedeque, uma aliança. Comeram pão e vinho. Quando ele também celebra a ceia ali com os anjos do Senhor, ele come aquele momento, é uma aliança. Então, queridos, quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando que Ele tem uma aliança conosco. Mas também relembrando que você e eu temos uma aliança com Ele. Não podemos negociar nossa aliança. Não podemos abrir mão dela. Sabe que tem homem, não nenhum homem de Hebron, mas tem homem que quando está longe da esposa tira a aliança. Parece que ele não quer que as pessoas saibam que ele tem uma aliança. Querido, você e eu precisamos fazer saber que nós temos uma aliança sim com Jesus. Amém. Que o mundo espiritual todo veja isso. A gente tem uma aliança com Jesus. Que as pessoas que te conhecem saibam isso.
Você tem uma aliança, eu tenho uma aliança com Jesus. E hoje é dia de a gente relembrar isso. Nós vamos orar por esses elementos, o pão e o suco da uva. Pastor, quem pode participar da ceia? Você que já batizou nas águas, não precisa ter sido aqui na nossa igreja. Você foi batizado, talvez de uma outra igreja, de uma outra denominação, através do mergulho, porque batismo significa mergulho. Então você foi batizado e está em comunhão com Deus e com sua igreja. Está visitando a gente, é de outra igreja, está conhecendo aqui ou já está vindo aqui, mas ainda não é membro, não tem problema. Você pode participar conosco, se você está em comunhão com Deus e com a igreja que você vem. Pastor, ainda não estou com igreja, não estou congregando, não sou membro de nenhuma igreja, estou procurando, mas eu sou cristão, eu tenho uma aliança com Jesus, eu fui batizado. Pode participar, querido, pode participar. A Bíblia dá-nos uma recomendação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nesse momento, enquanto os diáconos estão recebendo, feche os seus olhos por um instante. Tem algo que você gostaria de dizer? Jesus, me perdoa. Oh, Jesus, eu pisei na bola, mas eu me arrependo, eu peço o seu perdão pelas vezes que eu não tenho honrado a aliança com o Senhor, pelas vezes que eu tenho de vergonha ocultado, escondido essa aliança. As pessoas nem sabem que eu sou cristão, as pessoas que me conhecem nem sabem que eu sou cristão. Peça perdão. Peça perdão. Se você tem mágoa de alguém, ei, querido, não é uma aliança só com Jesus, é no corpo também. Então, se você está aí magoado com alguém, resolve isso hoje. Libera o perdão hoje, agora, nesse momento. Não deixa para a próxima ceia, não. Faz isso agora. Deixa seu coração livre. Jesus na cruz, sendo crucificado, tendo gente para insultá-lo, zombar, cuspir nele, ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus fez isso, você não passou nem a metade, nem um terço, nem um décimo. Por que a gente não pode dizer isso também? Jesus perdoa, eu perdoo também. Eu perdoo também. Senhor Jesus, nós consagramos os elementos ao Senhor, o pão e o cálice, que representam respectivamente o seu corpo e o seu sangue que foi derramado. Senhor Jesus, nesse momento, um pão comum, um suco comum, mas agora, Senhor, unidos como igreja e na presença do Senhor, nós reconhecemos, Senhor, esses elementos como corpo e sangue de Jesus. E deles vamos participar nessa hora. Vamos recebê-lo. Que o nosso coração esteja preparado para isso, lavado pelo sangue de Jesus, perdoados pelo sangue de Jesus. E que a gente possa participar da ceia, relembrando que temos uma aliança com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Então, queridos, os diáconos vão até você. Cante, adore, fique com os olhos abertos para que você possa pegar o pão e o cálice. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar e adorar o nosso Jesus. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro
tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio Aleluia. Aleluia. É uma ceia, aquilo que antes foi uma realidade no corpo de nosso Senhor Jesus. Seu corpo foi partido.
Ele se sacrifica por nós. Ele chega a dizer: Pai, por que o Senhor me abandonou? Tudo Jesus viveu para que você não precisasse, para que eu não precisasse mais viver. Por que está separado de Deus? Ele já provou o que é a separação de Deus. Por que me abandonaste? Foi o que ele falou lá na cruz. Ele foi abandonado pelo Pai. O pecado de toda a humanidade, estava sobre ele, para que eu não precisasse mais estar separado dele. Ele foi a ponte, a reconciliação, o mediador, aquele que faz o meio entre Deus e os homens, de maneira que a gente não precisa estar andando sem Deus. Por isso eu gostaria de perguntar, antes da gente participar do pão, talvez você entrou aqui e a coisa que você mais precisa hoje seja voltar a sua vida para Jesus, seja entregar seu coração para Ele, sabendo de tudo que Ele fez, o amor que Ele tem por você, e que Ele está disposto a derramar assim de forma abundante sobre seu coração. E só precisa de uma decisão sua, uma escolha sua. De que lado? Eu sei que esse mundo tem tanta coisa, irmão, aparentemente boa para oferecer, atrativos, tudo para nos distanciar do Pai, de Deus. Mas Jesus tem que ser nosso maior atrativo, porque Ele fez por nós. Então gostaria de perguntar, antes da gente participar do pão, tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero recebê-lo no meu coração nessa noite. Eu quero fazer uma aliança com Ele. Volto, toda vez eu falo isso. Você não está fazendo isso para ser da Igreja Batista. Eu estou perguntando se você quer entregar sua vida para Jesus. Ficou claro isso? É Jesus. Aonde você vai congregar é escolha sua em oração. Ponto. Agora, entregar sua vida para Jesus, você não pode deixar isso para a semana que vem. Você não pode deixar isso para o mês que vem. Que você precisa fazer isso o quanto antes possível. Eu estou te dando uma oportunidade de você fazer isso agora. Tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Cristo, se render a Ele, fazer uma aliança com Ele? Nessa noite, se você gostaria, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Ninguém vai olhar para você, porque a gente vai estar orando, os irmãos vão estar orando. Então é a oportunidade de você fazer isso. Tem alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz um sinal com sua mão, levanta ela, eu quero te ver. Só eu vou te ver. Ninguém precisa mais ver, mas eu quero ver você que hoje quer entregar sua vida para Jesus. Se você é essa pessoa, aonde você estiver, levante sua mão bem alto, fazendo um sinal, mostrando que você é essa pessoa que quer viver uma vida com Cristo. Ou se você está desviado, está afastado, está longe de Jesus, longe do Evangelho, longe da casa do Pai, você quer voltar, estenda suas mãos, levante-a onde você estiver, eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Quero te dar essa oportunidade. Se for você, levante a sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia. Tenha vergonha. Não fique preocupado se eu fizer isso. Irmão, quando o pastor uma vez fez assim, veio um medo no meu coração. E agora eu vou ser crente. Tinha medo de ser crente. Não tenha medo não, meu irmão. A melhor coisa da vida é você ser um cristão. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Estenda as suas mãos. Aleluia. Amém. Amém. Então estenda o pão. Se não há ninguém hoje, eu espero que todos realmente estejam com o coração em Deus. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, eu fico impressionado como alguém que está prestes a ser crucificado, a ser escarnecido e a ser insultado e a sofrer como Jesus sofreu, ele consegue agradecer. Tomou pão e tendo partido, deu graças.
mesmo sabendo que tinha um Judas na mesa. Ele deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você está com o pão que foi partido. Isso daqui me refaz tudo que Jesus fez, refaz em mim um compromisso de andar com Ele, de amá-lo, de ser fiel a Ele e de mostrar para todo mundo que eu tenho uma aliança com Jesus. Mas também me lembra que eu sou parte de um corpo, porque se esse é o corpo de Cristo é a igreja. Então você é esse pedacinho. Olha para o pedacinho do seu irmão, sem querer o dele, tá? Olha para o pedacinho do seu irmão. Se for juntar os pedacinhos, tudo de novo, a gente tentaria montar um único pão, porque isso é a igreja. Você não é a totalidade da igreja, mas você é um pedacinho dela. Amém? Você precisa desse outro pedacinho que está do seu lado. Dá uma olhada para o pedacinho que está do seu lado. Não é mais para o pão, não, é para o seu irmão. É para o seu irmão que está aí do seu lado. Diga assim: meu irmão, nesse corpo, cada um, por menor que seja, tem uma importância incrível. Amém? E em memória do Senhor, celebrando a nossa aliança com Jesus, a aliança dele conosco e a aliança nossa com o corpo, comamos juntos o pão, símbolo do corpo de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, neste momento, Senhor, que nós comemos do teu pão, Senhor. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores, Senhor, de tão grande sacrifício que o Senhor fez ali por nós na cruz do Calvário, mas o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pegue o cálice. Agora você está com uma mão livre, não está? Antes você estava com as duas, um segurando o pão, outro segurando o cálice. Então, com uma mão você segura o cálice, com a outra você dá quem está do seu lado e diz assim: eu vou te abençoar agora. Faz uma breve oração. Abençoa esse irmão, corpo de Cristo com você. Deus te fortaleça, meu irmão. Deus te levante. Deus te abençoe. Deus cuide da sua vida, da sua família. Deus te livre de todo mal. Você é bênção. Você é bênção na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço por você existir e por você fazer parte desse corpo. Amém. Amém? Estenda o cálice. Ah, Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, disse: essa é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você beber, comer o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia é uma pregação sem palavras. A gente está pregando aqui o Evangelho, só participando da ceia. Porque o que a gente comeu agora e o que a gente vai tomar agora é a suma do Evangelho. Ele morreu por nós. E há uma promessa de que esse que morreu, ele vai voltar. Aliás, esse que morreu não está mais morto. Esse que morreu, a gente está celebrando a ceia, mas ele está vivo.
Ao terceiro dia a morte não pôde mais segurá-lo. A vida entrou naquela sepultura e Jesus voltou. O seu corpo já não era mais aquele corpo corruptível, mas o corpo de glória, o primogênito entre muitos irmãos. Jesus ficou 40 dias comendo com os discípulos, aparecendo para eles, para que ninguém imaginasse que seria um delírio, para que ninguém imaginasse que foi uma coisa da cabeça de algum. Não, ele apareceu, comeu com eles, conversou com eles. 40 dias. Depois de 40 dias, ele deu ordens: vá por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Isso que eu estou te comunicando, não guarde para você não, fale para as pessoas. Depois de ter feito isso, ele disse assim: fica mais um tempinho aqui que eu vou derramar o Espírito Santo, mas agora eu vou para junto do Pai. E Jesus daqui a pouco volta, irmão. Amém? Daqui a pouco ele volta. Estejamos prontos. Obrigado, Senhor, pelo cálice, símbolo do sangue que foi derramado, que nos purificou e nos comprou. Recebemos e vamos tomá-lo agora, reconhecendo o sangue de Jesus. A aliança que temos com Ele não foi uma aliança no papel, foi uma aliança de sangue, o sangue do próprio Filho de Deus. Obrigado, Senhor, recebemos em nome de Jesus. Amém. Tomemos o cálice, símbolo do corpo de Cristo, símbolo do sangue. Aleluia. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Aleluia. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e cantarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém, queridos. Cadê o Evaldo e o Jefferson? Tá ali, isso aí. Agora eu queria convidar os nossos irmãos, amigos que nos visitaram hoje, aqueles que apresentei no início do culto. Eu vou pedir para que vocês acompanhem esses irmãos. Já está ali embaixo o lanche, um momento só para você não sair daqui sem perceber o quanto foi importante para nós a sua presença. Vamos aplaudir a vida deles, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Pode acompanhar esses irmãos. Quem veio pela primeira vez, todos os que vieram, pode acompanhá-los em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem veio com eles, pode ir com eles também. Tá bom? Se tem amigo, parente aqui na igreja, pode acompanhá-los. Levante suas mãos em nome de Jesus. Tem
Tem cafezinho lá embaixo, chá lá embaixo, cortesia, mas as barraquinhas estão te esperando lá. Tem caldo, tem cachorro quente, tem milho, tem canjiquinha, tem muita coisa boa e você não vai embora sem passar lá na barraquinha da Rede Kids em nome de Jesus. Abençoe e seja abençoado em nome de Jesus. Com a mão levantada, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo que passamos na Tua presença. Eu sei, Senhor, que uma semana nos aguarda, desafios nos aguardam, mas o Senhor está conosco. A Tua palavra para nós nessa noite é: não temas, não tenha medo. O Senhor está conosco, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos guarda. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, dá uma semana de paz, de proteção, livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, edifica a Tua igreja e cumpra os Teus propósitos, Senhor, sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Não deixe de passar na barraquinha da Rede Kids, em nome de Jesus. Consegue pegar, né?